Bem-vindos, são 10 horas, nós vamos começar a nossa atividade síncrona de hoje, dia 24 de fevereiro, a terceira atividade síncrona que nós temos nessa disciplina. Sejam todos bem-vindos, espero que vocês estejam bem de saúde, tenham passado serenamente esses feriados de carnaval e tenham tido tempo para estudar, porque é o que dá para fazer com segurança, né? Sem sair de casa, sem se expor, sem se contaminar, as coisas ainda estão graves, ainda estão complicadas. E como a gente trabalha no sistema de sala de aula invertida, vocês tiveram acesso ao material já desde domingo, a indicação dos vídeos, né? O arquivo PDF com a apresentação. Então, eu gostaria que a gente começasse tirando dúvidas, vendo onde vocês tiveram dificuldade, onde foi mais complicado. Eu estou com a apresentação aberta aqui, é só a gente compartilhar a tela e ir esclarecendo. Alguém tem alguma questão para colocar, alguma pergunta para fazer com relação ao material, com relação às videoaulas? Todos esses conceitos estão bem consolidados. Então, de acordo com a diferença que existe entre representação dimensional e unidade da grandeza, isso é um negócio que muita gente faz confusão, que muita gente erra na prova, exatamente porque não consegue fazer essa diferença. Uma coisa é representação dimensional, outra coisa é a unidade que vai ser usada para quantificar aquelas grandezas. Então é importante que isso seja sabido ali desde o começo, desde a partida, tá ok? Então vamos lá, gente, vamos participar da aula, senão fica complicado. A gente vai ter uma aula de fazer chamada, não é isso que a gente quer, né? Quando vocês estão pensando aí o que vão perguntar, eu vou abrir uma outra apresentação de PowerPoint aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre as dúvidas que o pessoal teve sobre a parte de temperatura. Tá? Se bem que a gente conversou bem, isso ficou bem claro na aula, na live 2, né? Na aula que foi gravada 2. E aí eu espero que vocês possam ter entendido bem. Mas se não, a gente repassa aqui. Estou de volta aqui na sala. E então, pessoal, Amanda, tudo bem? Amanda, foi você que me mandou um e-mail falando de estágio? Amanda? Pessoal, tá todo mundo aí ou caiu a internet aqui e eu não tô sabendo? Não, eu tô super bem. Ainda tá aqui, ok. Mas é. Então, assim... Okay. Dá pra escutar agora? Tô conseguindo escutar agora. Agora eu tô... É porque eu acho que eu tava com o microfone errado, perdão. Tá. Fui eu sim, mas eu já consegui a assinatura. Obrigada. Tá, ok. Tranquilo. É porque fica mais fácil quando tudo centraliza na coordenação. É porque eu tinha falado com o professor, né, o coordenador Bruno, e ele tinha falado para pedir para algum professor, para não ficar sobrecarregada, porque eu acho que o estágio obrigatório só ele pode assinar, e o não obrigatório, qualquer professor do DEC pode. Aí ficou nessa de pede, não pede, aí ele acabou assinando. Tá bom. Fica melhor assim. Mas obrigada. Tá, ok. Gente, alguma dúvida, alguma questão com relação ao material? Todo mundo compreendeu tudo? Ninguém tem dúvidas? Essa semana, ou o pessoal está de ressaca do carnaval e não conseguiu estudar, ou realmente houve um avanço, assim, fenomenal na capacidade de compreender, né? Porque 3 vídeos longos, que não foram vídeos curtos, e ninguém tem dúvida de nada. Professor, na verdade... Sim. Quando a gente começou a fazer aquele exercício que o senhor botou o balanço de energia, Sim. Eu fiquei um pouco confusa em relação a organizar as variáveis que você colocou. Porque o senhor já tinha mostrado ela montada, né? E só foi mostrando o que cada uma utilizava. Então, eu fiquei um pouco confusa na hora de fazer, como que eu vou conseguir organizar aquilo daquele jeito? Deu para entender? Vamos lá. Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, que é a primeira de todas. Deixa eu só colocar isso para apresentar, que eu tenho que botar a apresentação, depois voltar lá na reunião para compartilhar a tela da apresentação com vocês. Janela de aplicativo, aqui. Pronto, agora eu não estou vendo mais a reunião, estou aberto aqui nessa tela, tá bom, gente? Tenho que voltar lá na coisa, acho que eu já estou aqui, não estou. Tenho que voltar mesmo. Tá? Estão vendo aqui, ó, aplicação do princípio da homogeneidade dimensional, a terceira utilização dele, que é a combinação de grandezas em termos das equações? Alguém me responde, por favor? Sim, professor, dá para ver. Então, olha só, a questão é esse balanço aqui que você teve dificuldade, não é, Amanda? Isso, foi por aí. Pois é, mas olha só, não estão todas as variáveis aqui? Você não tem que listar todas elas? Antes, a primeira coisa a fazer é listar todas elas. Não, essa parte foi. É porque quando você vai para o próximo slide, que você monta toda a equação, onde você achar um resultado igual, aí você coloca lá. Tá, então antes de passar para o próximo slide, vamos usar aqui a mesa digitalizadora para fazer umas pequenas colocações aqui. Olha só. Aqui eu tenho a unidade, tá? Ó, isso é unidade, não é representação dimensional.
Então, qual é a representação dimensional de vazão? É volume L ao cubo por tempo. T menos 1. Certo? Volume é volume mesmo. Não apenas você vai listar as variáveis, como você vai fazer a representação dimensional delas. Temperatura é temperatura mesmo, é θ. Tá? Massa específica é massa, né, por volume, L a menos 3. Capacidade calorífica, aqui é interessante a gente jogar em termos de energia, é energia, massa menos 1, temperatura menos 1, certo? E a taxa de calor é energia por tempo. Todo mundo viu essas alterações que eu fiz aqui no slide? Sim. Então, ó, com essas duas ferramentas, você saber quais são as variáveis e você saber qual é a representação dimensional dela, você tem que ir lá para o próximo, né? Que é essa questão aqui, ó, taxa de acúmulo, que são as partes, os termos de um balanço. Taxa de acúmulo igual a taxa de entrada, menos taxa de saída, mais taxa de geração, menos taxa de consumo. Não se preocupem, porque nas próximas aulas isso ali vai ficar mais claro, vai ser super detalhado. É só para esse exemplo aqui que eu já coloquei a equação pronta, mas vocês vão entender cada pedaço dessa equação, vocês vão entender cada termo dessa equação aqui nas próximas aulas. Tudo bem? Alguém fala comigo? Quando eu perguntar, eu preciso de resposta? Tá bom. Então, olha só. Você reclamou do próximo slide, Amanda? Este aqui, que a gente fala da diferença de o que é taxa, né? Taxa é a quantidade da grandeza por tempo, tá? Então, taxa de massa, vazão mássica, taxa de energia, a gente vê que é potência, né? E taxa de quantidade de movimento, que é esse trem grandão aqui, é força. Fluxo é outra coisa, tá? Fluxo é taxa dividido por área. Não foi nesse slide que você teve dúvida, não foi, filha? Foi no próximo, já da montagem? Não, já foi no próximo, foi na hora de montar. Este aqui, certo? Isso, que aí você coloca as variáveis em cima e aí bota... Então, olha só, o que cada parcela dessa aqui representa? É a primeira coisa a ser entendida. A taxa que entra, eu tenho que olhar para essa região aqui, ó, a entrada, que é o único lugar que tem entrada. E quais são as variáveis que estão na entrada? Então, é isso aqui que eu vou relacionar com a taxa que entra. Vou ter que montar de tal maneira que a representação dimensional vire energia por tempo, certo? Entendeu agora? Sim. Bom, a taxa que sai, eu tenho que olhar para a saída, para essa parte aqui, tá? E aí, de novo, tem que combinar as variáveis para elas terem dimensão de energia por tempo a menos 1, certo? Geração, nesse caso aqui, tem geração? Não, porque eu estou resfriando, né? Então, isso aqui é zero, tá? É só resfriamento, certo? E aí, o consumo. Por que está desaparecendo energia desse sistema? Porque eu tenho esse resfriador aqui, né? Está representado por essa setinha azul, ó, mas é o meu resfriador. Então, isto aqui que está relacionado com a taxa de consumo. Para nossa felicidade, a representação dimensional desse Q aqui já é energia por tempo, né? Então, eu já estou com a dimensão que eu preciso. É o único termo que eu sei que a taxa de consumo é igual a Q, certo? Os outros a gente tem que combinar. Então, vamos lá, olha só. Vamos lá, taxa de energia que entra. A representação que eu vou usar vai ser assim, ó. Taxa de energia que entra tem uma linhazinha aqui para representar a taxa. Isso a gente sabe que tem dimensão de quê? De energia. Eu vou botar, né, assim, ó, para ficar mais fácil da gente ver. Energia por tempo, certo? Bom, olha lá para a entrada. Olha para essa região aqui da entrada. Qual dessas 4 grandezas aqui tem energia na representação dimensional? O F. Não, o F não tem energia. Qual é a representação dimensional de F? Você viu lá no outro slide. É volume por tempo, não é? Eu tava CP. na cabeça. O CP tem representação de energia. CP é energia por massa, M-1, T-1, por massa por tempo. Então, é lógico que se eu preciso de energia aqui, eu vou colocar o CP aqui, certo? O problema é que agora eu estou com energia por massa por tempo. E eu quero por massa por temperatura. Por temperatura. Mas eu quero energia por tempo. O que eu tenho que fazer para isso aqui virar energia por tempo? Eu tenho que multiplicar por massa, multiplicar por temperatura e dividir por tempo, certo? Isso. Qual das outras 3 grandezas tem massa na representação dimensional? Estava falando com o microfone mudo.
o pezinho, esqueci o nome. Massa O específica. Rho. Isso, a massa específica. Massa específica tem representação dimensional, massa por volume. Poxa, olha só, vai acontecer um negócio aqui. Eu vou conseguir cancelar massa com massa. Ops, mas agora eu fiquei com massa por volume, com energia por volume por temperatura, né? Então, qual é das outras duas grandezas que sobraram é que tem volume na representação dimensional e no numerador, para facilitar a minha vida para eu poder cancelar? A vazão. Agora sim, a vazão. A vazão. A vazão é volume por tempo, certo? Agora eu cancelo volume com volume. Olha que beleza, eu já estou com energia por tempo por temperatura. O que falta para ter energia por tempo? Multiplicar por alguma coisa que tenha dimensão de temperatura. Então, TF menos a temperatura de referência. Pronto. Agora isso aqui tem dimensão de temperatura. Eu cancelo Nossa, mãe. Eu cancelo temperatura com temperatura e fico com essa parcela inteira daqui agora com a representação de energia por tempo. Mais alguém tem dúvida em relação a isso? A saída é pura analogia, né? A saída nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que com a temperatura da saída. Então vai ser F Rho CP, que multiplica T de T menos a temperatura de referência igual à taxa de energia que sai. Certo? Sim. É que, professor, por exemplo, acho que foi antes dessa aula daí, que o senhor falou sobre a diferença entre usar produto quociente primeiro e a soma e adição depois da aritmética. No caso, quando eu sei, dentro da minha fórmula, quando eu tenho que multiplicar as minhas variáveis e somar elas para dar a minha equação exata de medida. Você sabe onde você quer chegar. Você sabe que você quer chegar nessa representação dimensional aqui, certo? Uhum. Então, lembra que eu perguntei o que eu preciso para transformar CP em taxa de energia? A gente falou, tem que multiplicar por massa. Tá? Então, a grandeza que tem massa tem que ter massa no numerador, para você multiplicar. Tem que dividir por tempo. A grandeza que você vai multiplicar tem que ter tempo no denominador, certo? Tem que multiplicar por temperatura. Então, você vai saber exatamente por quê. Você sabe onde você quer chegar. Você tem que multiplicar, subtrair, dividir de acordo com a necessidade onde você quer chegar. Entendeu agora? Entendi. Tá. Entendi. Você tem que olhar sempre para onde você quer chegar. Para onde que eu tô, onde é que eu quero chegar. O que eu tenho que fazer para chegar lá. Né? Então, é essa velha história. Olha só, vamos fazer a outra? Posso apagar isso aqui? Pode. Tá, então estou apagando aqui esse monte de coisa para poder fazer aqui agora a taxa de acúmulo, que está bem explicadinha lá no vídeo, a questão da derivada. Né? A derivada já leva a dimensão tempo a menos 1, certo? Lembram disso? Uhum. Quem prestou atenção nos vídeos deve lembrar disso. Então, ó, apagando aqui, tá? Quando eu vou fazer o termo de acúmulo, botou um R aqui, tá? Ele é dE dt, certo? Mas a gente sabe que ddt já leva tempo a menos 1 para qualquer parcela que ele vai, certo? Isso. Então, a gente precisa que esse numerador aqui tenha representação dimensional só de energia. Ou seja, deixa eu apagar aqui embaixo. Eu sei que eu quero chegar aonde? Hein, Amanda? Agora, a minha parcela é a quantidade de energia dentro do tanque. Primeiro, então, eu vou ter que olhar para as grandezas que estão dentro do tanque, certo? Ó, olha para cá que eu estou desenhando em volta do tanque, certo? Uhum. Então, isso aqui a gente sabe que tem representação dimensional de quantidade de energia, certo? Isso. Tem que ser igual. Agora, vamos combinar as grandezas que estão dentro do tanque. Qual é a única variável que tem energia na representação dimensional? Que tem energia na representação o CP. É o CP. Mas CP tem que dimensão? Energia por massa por temperatura. O que eu preciso para transformar energia por massa por temperatura em energia? Eu tenho que ter alguém para cancelar a massa. Multiplicar por massa e multiplicar por temperatura, certo? Uhum. Qual das três grandezas que sobraram tem massa na representação dimensional? Massa. É o Rho, é a massa específica. Rho, isso. Tô tentando lembrar o nome do Rho de novo. Que é massa por volume. Aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu antes. Eu cancelei a massa, é verdade, mas acabou aparecendo volume. O que eu tenho que fazer agora para energia por temperatura por volume virar energia? Tem que tirar alguém. Eu tenho que multiplicar por volume e multiplicar por temperatura. Dentro do tanque, qual é a grandeza que tem volume na sua representação? O V. O V. Então, ó, e volume no numerador, né? Eu preciso de volume no numerador.
Para poder Porque a representação dimensional de massa específica tem volume, mas não está no lugar certo. L3. Aí eu cancelo volume com volume e agora só falta multiplicar por temperatura. Então, T de T menos a temperatura de referência, θ, cancela θ com θ e deu todo mundo aqui agora com a dimensão de energia. Na hora que eu colocar aqui, então, ó, vai ser D dt de ρ v Cp T de T menos temperatura de referência. Pronto. Essa é a taxa de energia que acumula. Isso é a nossa taxa de acúmulo. Certo? Agora ficou mais claro? Acho que agora foi. É porque, no caso, eu não estava vendo como a gente fez agora. Sabe? De cancelar as unidades, igual a gente fez na não é unidade, cancelar as representações dimensionais. Isso, então. Não tem unidade nenhuma aqui. Eu não estava vendo desse jeito. E aí, o que você fez agora foi basicamente o que a gente fez na aula passada. Só que o que a gente fez na aula passada já tinham valores e as unidades que a gente usava. Uhum. E aí a gente só está usando as representações dimensionais. As representações, isso. Tá, agora eu entendi, agora foi. Tá, beleza. Posso interromper aqui, pessoal? Não se preocupem que no vídeo editado, todas essas coisas que eu escrevi aqui vão aparecer, tá bom? Então estou interrompendo aqui o compartilhamento para a gente poder abrir espaço para um novo. Não quero. Né? Descartar as alterações para não sujar meu slide. E aqui estou de volta com vocês na sala. Tá? Bom dia, Júlio. Tá? Mas agora você já está conectado direitinho? Elisielma, gente, vamos fazer um grupo de WhatsApp da turma. Podem fazer, desde que não tenha o meu WhatsApp para ficar me mandando WhatsApp meia-noite, 7 horas da noite. A partir das 6 da tarde eu já não respondo mais e-mail nenhum, porque tem que jantar, tem que cuidar de filho, tem vida, né? Então podem fazer sim. Grupo de WhatsApp da turma ajuda vocês a trocarem informações, certo? Olha só, a turma tá cheia, 18, mas tem 17 então, estão faltando 2. Gente, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, mais algum questionamento em relação ao nosso material? Hein? Enquanto eu não, professor. Pois é. Eu quero ver se essas dúvidas que não estão aparecendo agora não vão aparecer nas avaliações como dívidas. Se bem que esse sistema de usar avaliação continuada põe vocês para estudarem a matéria o tempo todo, né? Isso ajuda bastante, porque o pessoal vai estar sempre em dia com o material, com a matéria daquele momento, daquele dia, com aqueles vídeos, com aquelas videoaulas, né? Eu espero que realmente o pessoal esteja estudando, não deixe para estudar no período que vem, porque se não aprender esse período, os vídeos serão os mesmos. E aí o pessoal vai ter que ver os vídeos de novo, fazer as avaliações continuadas. Eu lembro que em 2020 o monitor chegou a fazer um grupo, só não sei se esse grupo ainda existe, nem eu, né? Isso aí, nem tem monitor mais, ainda estamos fazendo concurso. É bom esperar também e se garantirem entre vocês mesmo, com vocês, com os colegas mais antigos, com as videoaulas. E então, pessoal, alguma observação mais? Algum comentário mais? Todo mundo entendeu direitinho aquela questão de conversão de temperatura que a gente discutiu na última aula? E que agora eu tenho aqui uma reguinha super bonitinha para mostrar para vocês. Espera aí que eu já vou compartilhar, tá? Pronto. Aí vou lá na nossa sala de aula, compartilho aquela nova. Professor, rapidinho, sobre a avaliação continuada. O senhor colocou o arquivo ali para a gente fazer e tal, mas nas videoaulas o senhor falou sobre pesquisar 2 coisas. Sim, aquilo ali não, aquilo não é avaliação continuada. A avaliação continuada é esse arquivo. Aquilo ali é para vocês fazerem extra, tá? Então todo mundo tá vendo a reguinha aqui? Hein, pessoal? Sim. Tá? Então, olha só, a minha primeira régua é aquela que mede... Isso aqui a gente fez na outra aula que eu escrevi com a mão, que ficou um negócio meio feio. Aqui tá bonitinho agora com a régua, né? Temperatura em Kelvin e a outra régua é a temperatura em Celsius. Elas têm o mesmo tamanho, vocês repararam? Vocês repararam também que o tamanho dos graus, esse intervalo aqui de uma para outra é igualzinho? Né? Se a gente fizer um tracejado aqui, deixa eu ver se eu consigo, né? Ó, certo? Isso aqui, ó, é a variação de 1 grau Celsius, certo? E isso aqui é a variação de 1 grau Kelvin, ou de 1 Kelvin, para ser mais exato, né? E aí vocês vão perceber que o delta em Celsius tem o mesmo tamanho do delta em Kelvin. É só mudança de escala, não é mudança, não é conversão de temperatura, não é conversão de unidade. Conversão de unidade existe entre Kelvin para Rankine e Rankine para Kelvin, certo? De Kelvin para Rankine, a gente multiplica por 9/5. Eita, ficou feio esse 9, muito feio. Esse multiplica aqui também não está nada agradável, né? Então, deixa eu refazer minha seta. De Kelvin para Rankine, a gente multiplica por 9... Eita, fiz besteira aqui. Por 9/5.
E de Rankine para Kelvin a gente multiplica por 5 nonos. Inclusive, no material que vocês receberam essa semana, falando de princípio de homogeneidade dimensional, tá corrigido lá bonitinho, eu coloquei inclusive em vermelho para vocês perceberem que esses são os fatores de conversão. Tá ok? Ninguém teve dúvida em relação a isso? Tá todo mundo entendido? Todo mundo sabe bonitinho o que está fazendo? Alguém me responde, por favor? Por enquanto, sim. Tá jóia. Por enquanto, nada. Ué. Se não tiver mais nenhuma dúvida, se não tiver mais nenhum questionamento, a gente acaba a aula. Né? Outra questão e outro questionamento importantíssimo que vocês... Diga, quem é que está falando? É a Nathalie. Oi, Nathalie, diga. Sobre essa mesma coisa da temperatura. Por exemplo, se for 1 Kelvin, vai ser exatamente igual a 1 grau Celsius. Exatamente, é isso aí. A gente escreveu isso, inclusive, na aula passada. Lembra que eu coloquei lá? 200 calorias por grama grau Celsius. É igual a 200 calorias por grama Kelvin. Porque é por variação de Celsius, né? Quando você está no denominador, é por variação de. Então, para cada grau Celsius que varia, você gasta 200 calorias. Para cada Kelvin que varia, você gasta 200 calorias. Entendeu? Entendi, sim. Tá, beleza, Nathalie. Pessoal, dúvidas com relação à caracterização de composição de misturas? Hein? Professor, eu até tenho dúvida, só que eu não consigo formular uma pergunta sobre... Tá, aí é complicado. Quem é que está falando? Nathalie de novo. Oi, Nathalie. Aí fica muito complicado. Eu recomendo que você assista de novo o vídeo com mais calma e preste atenção no que está sendo dito lá. Está te faltando conceito. Você não consegue formular uma pergunta porque você não conseguiu alcançar nem sequer os conceitos que estão por trás disso. Tá? E quais são os conceitos? Deixa eu distribuir aqui, compartilhar a tela aqui com vocês. Esta tela aqui. Tá? Tela de composição de misturas. Deixa eu ir lá na apresentação. Não estou vendo a reunião de novo, tá? Estou na tela aqui. O que a gente precisa quando vai dar a composição de uma mistura? Essa história aqui de informação qualitativa é uma mera lista dos componentes. Alguém não entendeu isso? Que é só fazer uma lista dos componentes? Pessoal? Não, isso tá tranquilo. Tá. Agora a informação quantitativa intensiva, que não depende da quantidade de material ali. São as frações mássicas, as frações molares, as frações volumétricas. Mais alguma dúvida em relação a isso? Hein, Nathalie? Não, também não. Pois é. Como é que a gente define fração? Fração é uma parte do todo, não é? Então, ó, fração mássica, que eu vou chamar de ômega daqui para frente o resto da vida. Tá? Ele é a massa do componente J na mistura I, pela massa da mistura I, quer dizer, a massa do componente pela massa total, certo? Dúvida aí? Ou então a vazão mássica do componente J na corrente I dividido pela vazão mássica total da corrente I. Também é a parte dividido pelo todo. Nos dois casos eu tenho a parte dividido pelo todo, só que numa eu estou com escoamento, eu estou com movimento, no outro eu estou lá estático parado. Tudo bem? Alguma dúvida até aí, Nathalie? Então as definições que nós fizemos de fração mássica e fração molar e fração volumétrica estão lá no vídeo. Massa da parte dividido pela massa do todo é fração mássica, vazão mássica da parte pela vazão mássica do todo é fração mássica também. A mesma coisa em relação ao molar, só que agora em vez de contabilizar massa eu contabilizo número de moles. E a mesma coisa, não exatamente porque volume não se soma, assim, a gente também não tem tão separadinho, mas é a fração volumétrica, né? A massa, é o volume da componente dividido pelo volume total. E isso você vai fazer trabalhar muito mais quando estiver lidando com gases do que com líquidos e sólidos. Líquidos e sólidos a gente vai usar a fração mássica e a fração molar, tá bom? Então qual é a dúvida até aqui? Até aí nada. Nada. Então vamos ver como é que a gente faz. Ó, sempre vai ser entre 0 e 1, né? A parte nunca pode ser maior do que o todo. Eu já vi gente em prova chegando à fração mássica a 1,2. Eu não precisei nem olhar o resto da questão, né? Se errou esse conceito, já ir para frente não tem direito a acertar mais nada. Tá? Então, a relação entre composição mássica e composição molar está entendida? Esse exemplo aqui é um exemplo muito simplesinho, né? Eu tenho 65 kg de etanol, 90 de hexano e 45 de heptano, tudo líquido. Então, eu vou trabalhar com fração mássica e vou trabalhar com fração molar. Tá? E aí eu quero determinar a composição dessa mistura. A única coisa que eu tenho é isso aqui. E aí, cuidado, ó. Isto aqui, ó. Deixa eu chegar aqui na minha tela. Isto aqui, ó. Foi nessa parte que eu não entendi muito bem mesmo. A relação entre a composição mássica Isto não é a composição molar. Composição. Isso é quantidade. Para eu dar a composição, eu tenho que informar o que são os componentes, né? A informação qualitativa está aqui. Certo?
Agora, informação quantitativa. Eu preciso saber qual é o número total de massa, né? A massa total. Então, ó, a massa total é 200 quilos. Certo? E aí, a fração mássica de etanol, que é 1, vai ser 65, que é a massa de etanol, dividido pela massa total. Certo? Fazer a mesma coisa para os outros. E aí, lógico, eu chego a essa tabela aqui, que está somando 1. Estão percebendo? Foi até aí, Nathalie? Foi. Tá. E agora, qual é o que você não entendeu? Era isso aí mesmo. A relação entre massa e composição molar. Pois é, mas olha só, você não aprendeu lá na química geral que o peso molecular, ou a massa molecular, né? Você pega lá as massas atômicas, soma e expressa aquilo em grama, em quilo, seja, para poder ter o quilomol, gramamol, libramol. Tá? Então é a mesma coisa. Se você vai lá e pega, por exemplo, o etanol ele é o quê? Vamos lá em cima, que fica mais fácil, né? Ó, etanol. Eu tenho C2H5OH, certo? Então, 2 átomos de carbono, 2 vezes 12. 5 vezes 1. 16, né? Vezes 1. E mais 1 vezes 1 aqui. Isso deu 46. 46. O quê? Grama por grama-mol, se você quiser. Ou 46 quilogramas por quilograma-mol, se você quiser. Ou 46 libra-massa por libra-massa-mol, se você quiser. E aí, se você tem uma determinada massa, vira uma regra de 3, né? A relação entre massa e moles é regra de 3. Você sabe que 1 mol de etanol está para, por exemplo, 46 quilogramas. Então, 65 quilogramas estão para x-mol, x quilomol, certo? Ou seja, o número de moles de etanol vai ser o quê? 65 dividido por 46. Dúvida agora? Não, agora então não. Tem que achar todos os números de moles, daquela forma que está calculada ali, que vocês viram no vídeo, e a gente chega nessa tabela aqui, ó. De novo, agora o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, o número de moles totais da mistura. Fração molar do etanol, 1,413 dividido por 2,918. Simples assim. A mesma coisa para os outros. E aí a gente chega e preenche finalmente a composição molar. Dúvida agora? Não. E se for ao contrário? Se você tiver a composição molar e precisar da composição mássica? Esses exemplos aqui, ó, esses 2 exercícios que a gente deixou. O que a gente vai ter que fazer? A única coisa que a gente tem aqui, ó, isso aqui vocês tiveram igual, né? Vocês viram parecido lá. Basta usar uma base de cálculo. Vocês repararam que a composição aqui, ó, não depende da quantidade? Em momento algum eu falei qual é a quantidade de material presente? Eu só dei as frações e os tipos de materiais? Hein? Sim. Pois é. Então isso serve se eu tiver 100 quilos, isso serve se eu tiver 1 quilo, isso serve se eu tiver 2 toneladas. Para qualquer coisa. Basta eu dizer qual é a base de cálculo, a mais confortável que a gente tem. Vamos usar 100 quilos de mistura. Ora, em 100 quilos de mistura, quantos quilos eu vou ter? Deixa eu colocar aqui, massa. Para esta base de cálculo, em 100 quilos de mistura, qual vai ser a massa de etanol? 45. Isso, 45 quilos. Certo? Em 100 quilos de mistura, qual vai ser a massa de hexano? 25 quilos. Em 100 quilos de mistura, a massa de heptano é 30 quilos. Agora, se eu quiser ir para número de moles, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou dividir por quem? Ou por quanto, na verdade, né? Dividir por 46, certo? Esse aqui, olha lá para mim, qual é o peso molecular na tabela? Eu vou dividir por quanto? Esse aqui, eu vou dividir por quanto? Hein? Olhem na tabela lá para mim. Vamos, pessoal. Sumiu todo mundo? Acabou a aula? O que houve? Ninguém responde? Eu tava olhando para você. Ah, tá. 86. 86 pro hexano, né? E heptano, 90? Sim. Ups, peraí, que aconteceu alguma coisa aqui. Acho que eu apertei onde não devia. 90. Ah, eu devo ter ido lá em cima. 90. 90 o quê? Quilos por quilomol. Quilos por quilomol.
quilos por quilomol, certo? Isso vai dar o número de moles. Você vai ter o número de moles totais, pronto. Calcula depois as frações molares do mesmo jeito que a gente fez. XI, XJI vai ser, né, o número de moles I pelo número de moles totais. Dúvida agora? E se eu quiser ir de fração molar para fração mássica? Mesma coisa, só que agora aqui a gente vai usar que base de cálculo? Hein, gente? Qual é a mais confortável? 100 kmol de mistura, não é isso? Então, em 100 kmol de mistura, eu tenho 42 kmol de NaCl. Eu tenho 38 kmol de KCl. E eu tenho 20 kmol, certo? De CaCl2. Como é que eu faço para transformar isso em massa? Eu pego e multiplico agora, né? Multiplico pelo peso molecular. Multiplico, né, pela massa molecular, na verdade, né? Isso aqui, peraí, deixa eu apagar. A caneta a gente pode apagar, né? Pela massa molecular, que a gente chama de PM aqui, só para um velho vício. Multiplica pela massa molecular. Vai chegar as massas. Vai chegar a massa total. E aí, quem é a fração mássica? É a massa da espécie J, na mistura I, dividido pela massa total. Dúvida agora? Não, professor. Pois mas, não, talvez seja uma pergunta idiota, mas eu posso assumir que é 100 quilos de mistura, 100 quilogramas... E não é uma pergunta idiota, eu acabei de definir para você o que é base de cálculo. Quando você tem uma informação como essa que é intensiva, que não depende da quantidade, e você precisa mudar de uma representação para outra, você precisa definir uma quantidade. Qualquer quantidade serve, você vai usar a mais confortável. A gente podia ter adotado 1 kg de mistura. E aí, 1 kg de mistura eu teria quanto de etanol? Não adianta digitar, eu estou precisando ouvir. Eu estou na tela, não vejo o chat. Em 1 kg de mistura eu tenho quanto de etanol? Se a base de cálculo fosse 1 kg? 0,45. 0,45 quilos. Tá? Se eu estivesse usando 2 quilos, tá? Qual seria a quantidade hexano? 0,5. Então, a base de cálculo você coloca que te coloca mais confortável para trabalhar. Né? Pode ser que 100 seja confortável para mim, mas não seja confortável para você. Você precisa trabalhar com 1. Base de cálculo, quem escolhe é você. Ela serve a propósito para você poder fazer um determinado problema, para você lidar com problemas em que a quantidade é necessária e você tem a informação intensiva, aquela que não depende da quantidade. Então você propõe uma base de cálculo, faz as contas naquela base de cálculo, depois você volta para a parte intensiva. Não foi o que nós fizemos? Quando nós calculamos a massa, depois dividimos pelos pesos moleculares, calculamos o número de moles e calculamos as frações molares, nós não voltamos para uma informação intensiva? Foi ou não foi? Sim. Então é a base que você quiser. Você não vai assumir que é isso. Você vai escolher a sua, a que for mais conveniente. Por exemplo, se a gente tiver num problemão grandão e você tem lá uma corrente de alimentação que é 1000 quilos e você precisa resolver todo o problema, qual é a melhor base de cálculo? Interrompi aqui a apresentação para eu poder voltar lá para a tela, tá? Hein, gente? Se você está com um problema em que está entrando uma vazão de alimentação lá de 1000 quilos, qual é a melhor base de cálculo para ser usada? Talvez 1000? 1000 quilos por hora, 1000 quilos por... a vazão, né? Então essa é a questão. A base de cálculo é a escolha nossa. Ela tem que ser confortável para trabalhar. Ela tem que nos levar a um trabalho confortável. Do contrário, a gente vai sofrer e vai fazer bobagem. E tem que ser sempre, olha só, agora vem a questão. Tem que ser sempre a mesma base de cálculo. Uma vez que você assumiu uma, tem que usá-la para todo o problema. Num outro problema você pode usar outra base de cálculo, mas naquele problema, escolher uma base de cálculo tem que ser a mesma para todas as correntes, para todas as outras questões. Claro que o ideal é você ter a base de cálculo mais confortável possível. Tudo bem? Alguma pergunta a mais, gente? Alguma dúvida a mais? Estamos chegando ao final. Não, professor. Tá bom, então vou fazer chamada para a gente poder encerrar a aula, tá bom? Na verdade, eu tenho mais uma pergunta, mas não relacionada à matéria. Diga, quem é que está falando primeiro para eu poder ver? Nathalie de novo. Oi, Nathalie, é que você não está aparecendo com o nome. Não, é porque o meu microfone está ligado aleatoriamente, porque eu entrei em outra sala. Tá joia. É que você aparece como Nathalie Vargas aqui, o NV, e tem um fellow Jitsi que está falando. Isso, mas é porque é o seu microfone porque fica no telefone. Tá joia, mas tudo bem. Qual é a pergunta? Continuadas. O senhor vai disponibilizar algum gabarito depois? Não. Não tem necessidade de gabarito porque elas vão mudar todo período e aí é um trabalho do cão também, né? E elas servem basicamente para validar a presença de vocês. É lógico que quando eu passo os olhos e vejo alguma coisa muito escandalosa, muito errada, eu digo, olha, reveja seus resultados, esses resultados não estão coerentes, tá? Mas gabarito não.
Tá ok, é só isso. Tá? Obrigada. Mais alguma observação, pessoal? Não? Então vamos à chamada. A chamada ou vai responder no chat, agora eu estou olhando o chat aqui, ou vai responder no microfone, tá bom? Então vamos lá. Alessandro Coelho. Presente, professor. Isso. Peraí, deixa eu usar aqui a careta certa, né? Alan. Presente, professor. Amanda. Presente, professor. Ok. Bruno Lopes. Presente, professor. Débora. Presente, professor. Diogo. Diogo, dou-lhe uma. Diogo, dou-lhe duas. Faltou. Elisielma. Conseguiu assistir a aula toda hoje, Elisielma? Fabiano. Fabiano, dou-lhe uma. Faltou de novo. Estranho. Acho que esse aqui nunca veio. Já está reprovado por falta. Gabriele. Gabriele. Eu. Ah, tá. Aqui. Igor. Bom dia, presente, professor. Ok. Júlia. Presente. Ok. Júlio. Presente, professor. Leonardo das Graças. Leonardo. Faltou de novo. Lohane Santos. Presente. Nathalie. Presente. Presente, professor. Roger. Tô Roger. aqui, professor. Ah, tá. Tô aqui, professor. Juan. Juan, dou-lhe uma. Faltou. Tamires. Presente, professor. Vitor Hugo. Presente. Ok, gente. Todos presentes. Se não há mais nenhuma pergunta, nós podemos encerrar a aula? Professor, Oi. o Júnior Fabiano, que o senhor citou aí, já está reprovado por falta já? Eu acho que sim. Ele já está com 3 faltas. Às 6 horas. Como são 12 aulas só, já está reprovado por falta. Eu vou falar com ele, então. Eu conheço ele mora perto da minha casa. Tá bom. Não sei porque ele não está assistindo a aula, vou comunicar ele. Realmente. Deixa eu só conferir aqui se ele assistiu alguma, mas ele não assistiu nenhuma. Deixa eu ver. Não, nenhuma. Hoje é a sexta hora de falta dele. É brabo, né? Isso é problemático. É pena que, assim, se bem que não tá faltando vaga na turma, né? Nós estamos com 19 só. Mas se fosse o momento de faltar vaga... Estaria tirando a vaga de alguém que precisa fazer. Pois é. Tá bom, gente? Então, vou encerrar a aula. Tchau para vocês. Façam a avaliação continuada. O período de entrega é até às 13 horas de sexta-feira agora. Dei umas horinhas a mais aí para vocês, né? Pra poder dar um tempo e beber uma água e começar só depois do almoço. Mas a avaliação continuada tá muito simplesinha. Essa aí tá bem tranquila, tá? Tô encerrando, então. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.